Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E nós estamos ao vivo aqui, inclusive na live do programa. E eu vim falar hoje sobre hábitos, sobre comportamento, sobre o porquê você não consegue realizar aquilo que você tanto deseja na sua vida. Então, eu vim explicar hoje aqui para vocês o que faz realmente uma pessoa conseguir conquistar o que ela deseja. Então, é muito interessante esse processo porque as pessoas sabem, decore salteado, o que elas deveriam fazer. Elas sabem o que elas têm que fazer. E elas, na maioria das vezes, elas começam e não conseguem ir adiante. Então, isso é muito comum. E essa construção desses hábitos que realmente se prolongam a ponto de virar realmente na vida da pessoa algo que é diário, a ponto da pessoa cada vez conquistar mais coisa, é algo que tem que ser treinado. E a gente não aprende a treinar isso. Além da gente não aprender, tem um fator que faz com que as pessoas realmente fiquem presas, que é o seguinte: é a sensação delas poderem ou não conquistar aquilo que elas desejam. Então, olha que interessante. Para que uma mudança aconteça na sua vida, você precisa entender que você precisa acreditar que, no seu caso, especificamente, você pode ter esta mudança. Quando a pessoa ela acredita que é possível fazer a mudança, mas ela, no fundo, acredita que ela não vai conseguir a mudança, o que acontece? Ela está trazendo uma sensação para dentro, né, dela de que ou ela não merece ou ela não vai conseguir. E aí que a pessoa trava. É por isso que a pessoa começa e não termina. É por isso que a pessoa tenta e não dá em nada. É por isso que a pessoa sabe decor salteado, ela tem todo um método para fazer acontecer, mas ela não consegue. Então, esse ser, né, que você precisa sentir dentro de você para que você realmente tenha o aval, né, para conquistar o que você deseja, é um sentimento. E a gente perde essa sensação, esse sentimento de poder realmente ser quem gostaríamos, quando alguém, geralmente lá na infância, tira esse poder da gente. Então, eu te pergunto, quem tirou o seu poder? Quem foram as pessoas na sua vida que disseram para você que você não ia conseguir, que disseram para você que é difícil, que disseram para você que é até possível, mas que você provavelmente não vai conseguir? Então, essas pessoas trouxeram provavelmente junto, né, fora aquilo que elas disseram, uma sensação. E você passou a acreditar nessa sensação. Então, esse acreditar na sensação errada faz a pessoa ficar presa. Olha que interessante. Então, o que a gente faz para mudar isso de vez e tornar um hábito realmente algo que vai fazer a mudança acontecer? Porque olha só que interessante. Para que a mudança realmente aconteça na vida de uma pessoa, ela precisa compreender que ela precisa fazer as coisas diferente daquela forma que ela vem fazendo, como ela sempre fez. Porque, gente, não existe mudança sem mudança. As pessoas chegam muitas vezes num consultório e elas querem uma mágica, elas não querem fazer nada da parte delas. Então, é importante você compreender que para haver realmente uma grande mudança na sua vida, aquela mudança que vai impactar, que vai fazer a sua vida ser outra vida, que vai fazer você se sentir diferente, para que isso aconteça, você precisa realmente mudar hábitos, você precisa mudar comportamento e você precisa mudar sentimentos. Olha que interessante, eu vou repetir: hábitos, comportamentos e sentimentos. Os hábitos é aquilo, né? O hábito é aquilo que faz você persistir, você insistir naquilo que você quer. Claro que o ideal é que esses hábitos sejam saudáveis e que você saiba exatamente o que está fazendo. Porque quando a pessoa se sabota, ela, sem perceber, ela acaba usando o tempo que ela tem, porque o tempo é precioso, super precioso, a pessoa acaba usando o tempo de forma errada. Agora, quando a pessoa ela realmente conquista um hábito, ela passa a ter aquilo de forma automática. Então, se a gente pensar numa mudança, a gente precisa compreender, e eu quero que você se analise agora, neste momento que você está me ouvindo, a gente precisa compreender que para que eu chegue lá onde eu desejo, eu preciso mudar algo. E esse mudar algo exige um comportamento diferente. E esse comportamento exige que eu olhe para a vida e para a questão em si diferente. Então, quando eu começo a ter um comportamento específico, eu começo a ter uma mudança. Agora,
por que que as pessoas vão até um certo ponto e param? Por que que a pessoa começa a fazer e perde, né? Perde a sensação de continuar. Ela se sabota, ela arruma desculpas, ela não continua, algo acontece e ela se percebe, de repente, fracassada. Por quê? Porque ela não tem dentro dela a sensação do poder ir adiante. Então, o que que é essa sensação? É uma sensação que é como um aval. É um aval de que é como se você recebesse uma permissão para ser. E aí que está o problema, gente, porque as pessoas acreditam que quem tem que dar esta permissão é alguém externamente. É, por exemplo, alguém que tem que me avaliar, é alguém que tem que dizer eu estou apta para aquilo, ou então alguém que tem que dizer eu sou uma boa menina, um bom menino, então você pode. E as pessoas ficam presas a essas ideias erradas, a essa consequência errada. Ou seja, aquilo que eu vivi, aquilo que eu acreditei, eu acabo ainda acreditando. Então, a gente, para fazer uma mudança realmente comportamental e criar hábitos que realmente vão ser seguidos e vão ser levados adiante e que vão fazer a sua vida mudar, você precisa sentir que você pode. Então, esse sentir que você pode vem dessa autopermissão e não, gente, de uma permissão externa. Então, eu vejo muitas pessoas querendo ser aprovadas pelos outros, eu vejo muitas pessoas querendo, de alguma forma, fazerem coisas ali no dia a dia para serem vistas como boas meninas, bons meninos, porque elas acreditam dentro delas que se elas forem aquilo que elas acham que elas precisam ser, para os outros, elas vão ganhar como se fosse um prêmio, um aval para conseguir aquilo que elas desejam. Olha que interessante. E aí a pessoa está presa num hábito errado, né? O hábito onde ela gasta o tempo, muitas vezes servindo o outro, ela gasta o tempo se sabotando, fazendo coisas que são alienadas, por exemplo, quando a pessoa fica ali uma tarde inteira na casa dela e ela de repente olha para trás, passou-se 6, 7 horas e ela não fez concretamente nada de construtivo. Ela fez várias coisas, mas nada de construtivo. Então, vamos entender que para fazer a mudança acontecer, a gente precisa fazer e ter hábitos e comportamentos construtivos. O que que são hábitos e comportamentos construtivos? São aqueles que realmente vão fazer a diferença. São aqueles comportamentos e hábitos que quando a gente olha, uma semana depois, ou 2 semanas depois, 3 semanas depois, a gente realmente compreende que eu mudei, que eu dei alguns passos, que eu estou melhor. Quando a pessoa permanece nesse comportamento, que na verdade torna-se um hábito, ela consegue. Então, olha só, qualquer pessoa bem-sucedida, tanto emocionalmente falando, como profissionalmente, financeiramente, gente, todas essas pessoas têm algo em comum, elas têm hábitos que levam elas a fazerem as coisas de uma determinada forma, que levam elas a um determinado resultado. Olha que interessante. Então, eu te pergunto, por que que você não consegue? Por que que você já tentou e não conseguiu? Por que que você sabe que deveria fazer e não faz? E a explicação é o seguinte: você tem dentro de você a sensação errada a respeito desse poder ou não ser. E essas sensações, elas foram criadas lá na infância. Geralmente, quando a pessoa olha para isso e ela começa a compreender, ela já começa a se soltar. Agora, eu, por exemplo, eu sou Cristina Long, para quem não me conhece, estou aqui ao vivo na Rádio Mundial e o que eu faço lá no consultório com as pessoas é simplesmente mudar essas sensações que elas têm, mudar essas memórias a respeito de si mesmas. Quando elas mudam, ou melhor, quando a memória a respeito do poder ser ou não ser é substituída por uma outra memória onde a pessoa passa a acreditar que ela pode ser, ela passa a ter um comportamento diferente, que se torna um hábito e que faz a mudança acontecer. Olha que interessante, gente. Então, observem os hábitos de vocês. Vocês vão reparar que os hábitos provavelmente estão levando vocês a voltarem, a estarem no mesmo lugar. Porque, gente, se uma pessoa vai para academia e ela continua indo para academia direitinho, faz tudo direitinho, é impossível, por exemplo, o corpo dela não mudar. Por que que a pessoa não muda? Porque ela vai, mas ela não tem uma frequência, ela vai, mas ela faz errado, ela vai e ela se sabota, ela vai 1 semana e deixa de ir 5. Então, o que acontece? O comportamento dela, né, que é gerado através dessa sensação que ela sente de que, no fundo, de forma inconsciente, ela acredita que não vai funcionar.
então ela não faz. Olha que interessante. Agora, quando a pessoa muda essas sensações, ela passa a ter a vontade e ela passa a ter a certeza interna de que ela também pode, de que também ela vai conseguir. E aí tudo muda. Então, gente, é um processo muito interessante. Eu faço isso lá no consultório através de um processo que chama-se alinhamento emocional, onde eu uso principalmente a hipnose, tenho também outras técnicas para fazer a pessoa passar a acreditar que ela também pode. A gente tira essas sensações de dentro da pessoa. Quando falo a gente, sou eu, né? Eu tiro essas sensações e a pessoa passa a sentir que pode. Olha que interessante. Então, olhem lá no meu site, o meu site é cristinalong.com.br. Lá no meu site tem as informações sobre esse alinhamento emocional, sobre as terapias que eu faço, as viagens, né, que eu faço com o pessoal também. E se você preferir, me manda um WhatsApp e a gente vai te mandar as informações de como funciona esse processo. O nosso WhatsApp é 969657748, 969657748, e o telefone do consultório, que você pode ligar no horário comercial, é 4327-4301. 4327-4301. Gente, fazer uma mudança acontecer na vida exige uma mudança. Não dá para mudar sem realmente mudar comportamentos, hábitos e sensações. Então, se a pessoa mudar o comportamento, ela vai realmente ter um olhar diferente. Ela vai começar a perceber que ela pode, ela vai ganhando força. E aí, essa força, quanto mais a pessoa persiste naquilo, se torna um hábito, e aí a pessoa chega onde ela deseja, se ela tiver realmente essa estrutura desse caminhar, né, dos passos que ela precisa dar. Agora, quando a pessoa não consegue, quando ela se sente frustrada, quando ela tem medo, quando ela sente que ela não tem valor, quando ela sente que as pessoas vão desaprovar ela, o que a pessoa faz? Ela fica presa, ela não faz de verdade o que tem que fazer. Ela é convencida pelas circunstâncias e pelas pessoas que estão à volta dela de que não vale a pena. E aí a pessoa trava. Olha que interessante. E quando a pessoa trava, ela está num círculo de autossabotagem, e autossabotagem é uma trava. Então, a autossabotagem funciona da seguinte forma: faz com que a pessoa não passe de um determinado limite na vida. Esse determinado limite foi imposto de forma inconsciente pela própria pessoa, ou seja, foi concluído de forma inconsciente que se eu passar, se eu conseguir, se eu for além, vai me acontecer algo ruim, do tipo, vamos dar um exemplo. Às vezes a pessoa, ela quer muito dinheiro, racionalmente. Ela quer mudar de profissão, ela quer fazer coisas diferentes na vida dela, quer viajar, mas existe uma autossabotagem onde nada acontece. Acontece sempre da mesma forma e a pessoa, quando ela está quase conseguindo, ela perde. Ou ela consegue e vem uma coisa que substitui aquilo de alguma forma, tomando tempo e dinheiro, e a pessoa está sempre na mesma. Por quê? Porque provavelmente ela tem uma consciência errada, né, inconsciente, do que significa realmente ir adiante. Então, talvez ela tenha definido dentro dela, racionalmente ou não, inconsciente ou não, que ter mais é ruim, ter mais é trabalhoso, ter mais traz algum tipo de perigo. Então, a pessoa, no fundo, ela acaba ficando no confortável. E olha que interessante, todo mundo busca conforto. O conforto emocional é aquele conforto que é uma sensação onde a pessoa sente que está tudo bem. Agora, ela sente, na verdade, que está tudo bem, mas no sentido de que ela está no conhecido, então ela se conforma. Ela fica, às vezes, numa situação muito ruim, que é confortável, porque ela conhece. O desconhecido gera medo, o desconhecido gera sensações que a pessoa não sabe lidar. E aí a pessoa faz o quê? Trava de novo e volta para trás. Olha que interessante, é um processo que precisa ser mudado dentro de você. Então eu te pergunto, seja honesto consigo mesmo. Você tem a vida que você deseja? Se você não tem, ou você não sabe como, você não entendeu o que você precisa fazer. Muitas vezes a pessoa não sabe o que realmente deveria fazer, principalmente da parte emocional, como ela deve lidar com as sensações, com os sentimentos, com as pessoas, com as situações. Ou a pessoa, às vezes, até tem essa noção, né, do como fazer, do como sentir, do como lidar com as pessoas, mas ela sente que ela não merece. Então, quando a pessoa sente dentro dela que ela não merece, ela está travada.
ela não consegue tomar decisões, ela realmente faz coisas, mas sempre como se ela estivesse com uma corrente amarrada aos pés, ela vai sempre até um determinado lugar e volta. Então, quando a gente alinha isso, quando eu alinho emocionalmente isso lá no consultório com as pessoas, eu uso a hipnose para isso, para as pessoas tirarem de dentro dela as sensações, porque o processo hipnótico é muito interessante. A pessoa tira de dentro a sensação que está errada. Ela tira de dentro a sensação de que ela não pode, de que ela tem insegurança, de que ela não tem valor. Olha que interessante, quando a pessoa muda essa sensação, ela passa a se comportar diferente, ela finalmente consegue entrar num hábito saudável para sair daquela circunstância que ela se encontra e mudar a vida. Então, é um processo interessantíssimo. Gente, eu vou deixar de novo o nosso WhatsApp, mandem um oi lá pra gente, a gente vai te mandar as informações de como funciona esse processo. O nosso WhatsApp é 969657748, 969657748, e o telefone lá do consultório é 4327-4301. 4327-4301. Tem também, gente, o meu site. Lá no meu site tem todas as informações do que eu faço. Tem os livros que eu escrevi, você pode comprar diretamente com a gente te manda autografado. Eu mando, autografado. Tem as viagens que eu farei. Eu tenho uma viagem agora para Machu Picchu. Eu tenho outra viagem para São Tomé das Letras. Nós temos outra viagem para o Egito este ano. A de Machu Picchu, não, desculpa, a de São Tomé das Letras já está praticamente cheia, mas ainda temos alguns lugares. Então, se você quer fazer essas viagens comigo, quer me conhecer, quer passar alguns dias comigo olhando para si mesmo, terapeuticamente falando e ao mesmo tempo estando entre pessoas maravilhosas, amigos que você vai fazer. Então, entra lá no meu site, está todas as informações de como funciona esse processo. O meu site, gente, é cristinalong.com.br, cristinalong.com.br, e o nosso WhatsApp 969657748. Olha só, quando a pessoa não faz, ela no fundo, ela fica esperando que algo aconteça. Isso é muito comum. A pessoa fica esperando que alguém faça algo por ela ou que alguma coisa extraordinária aconteça. Eu sempre falo aqui nos meus programas da Rádio Mundial que um dia não existe. E quando a pessoa espera ter para ser, ou seja, ela espera circunstâncias acontecerem na vida dela para que ela diga, ela costuma, na verdade, fazer assim. Ela espera circunstâncias acontecerem e aí ela tem um diálogo interno que diz assim: o dia que tal coisa acontecer, eu faço aquilo que eu tenho que fazer. O dia que eu tiver dinheiro, por exemplo, eu vou e faço o curso X, ou eu faço a viagem X, ou eu curto os meus filhos, os meus netos. Então, a pessoa que pensa que ela tem que ter para ser, ela fica numa prisão. Agora, o caminho correto é ser para ter. Quando você está no seu lugar certo, e eu digo lugar certo emocionalmente, quando você sente que você é uma pessoa querida, quando você sente que você é uma pessoa agradável, quando você sente que as pessoas gostam de você, quando você se sente confortável sendo quem você é, mesmo que você seja muito diferente, mas você sabe que a diferença ela faz parte. Quando a pessoa ela está nesse lugar dela, as coisas começam a acontecer. Infelizmente, as pessoas têm andado por aí, estando sempre em lugares onde elas não são elas querem sempre mostrar algo para o outro, elas querem sempre fazer coisas para provar emocionalmente, no fundo, que elas têm valor. Olha que interessante. Então, se você acha que você não tem valor, você precisa compreender que isso acontece porque foi gerado dentro de você uma sensação, uma ideia errada a respeito disso. Então, por exemplo, quando uma criança ouve dos pais que ela faz coisas erradas, que dá errado, que onde ela toca quebra, ou ela é burra, ou ela é lerda, por exemplo, ou ela ouve crenças, ideias. Crenças são ideias a respeito das coisas, ideias que a pessoa passa para o filho, onde, por exemplo, a mãe, o pai já acredita que a vida é difícil, já acredita que as coisas não vão dar certo, já acredita que tem problemas e obstáculos à vista, a criança incorpora aquela ideia. E olha que interessante, a gente incorporou muitas ideias, nós guardamos dentro da gente muitos modelos. E esses modelos moldam a nossa vida. Enquanto você não abrir essa caixinha para entender
a sua vida não vai mudar. Então, lá no consultório, eu faço esse processo com as pessoas justamente de olhar para a vida delas, de entender até biograficamente, né, o caminho da pessoa, o que, que aconteceu, o que não aconteceu, o que, que ela sentiu, como ela chegou naquele sentimento que ela tem. E aí a gente define quais os paradigmas que tem que ser mudados, quais as crenças, paradigmas, as sensações. E aí a gente faz isso através de um processo hipnótico que é fantástico. Gente, eu estou falando desse processo porque eu estou há muitos anos fazendo isso. Quem não me conhece, eu sou Cristina Long, olha lá no meu site, tem os depoimentos, porque realmente muda. As pessoas muitas vezes chegam desacreditadas, eu tenho muitas pessoas que chegaram lá no consultório e falaram assim, isso aliás é bem comum, a gente ouve bastante, olha Cris, já fiz de tudo, já fiz um monte de coisa e não funcionou. E aí eu digo para essas pessoas o seguinte, sabe por que não funcionou? Porque você tentou cuidar do externo. Você primeiro precisa tratar o sentimento. Quando você lá dentro passa a acreditar que você tem valor, que você pode, que é possível, através de uma sensação e não racionalmente, a pessoa muda. Então, esse alinhamento emocional que eu faço com as pessoas lá no consultório, que eu faço através do processo hipnótico, o que acontece? A pessoa passa a sentir segurança em ser, além dela ter todas as informações desse caminho que ela tem que trilhar. Então, ao longo das consultas, eu vou ensinando para as pessoas o que elas precisam fazer, como elas precisam se comportar, o que elas precisam entender na vida delas. E aí as pessoas olham para mim e falam, nossa, eu nunca tinha parado para pensar dessa forma. Nossa, a pessoa volta a semana seguinte e diz assim, eu mudei, não sei o que você fez, mas eu mudei. Por quê? Porque a pessoa estava num conforto, né, emocional, onde na cabeça dela estava bom, apesar dela não querer. Agora, quando a pessoa realmente entende que ela vai ter que deixar para lá algumas coisas, como hábitos, comportamentos, às vezes até situações e pessoas, e a pessoa entende que isso vai ser bom, ela sente que isso vai ser bom, ela sente que isso não é ruim, ela sente que isso é possível, a mudança acontece e maravilhas acontecem na vida da pessoa. Então, é um processo realmente muito interessante. Então, entenda, para mudar a sua vida, você precisa mudar os seus comportamentos, os seus hábitos e tudo aquilo que faz você ficar preso. E esse processo é possível, é um processo fácil de acontecer. Por quê? Porque quando você muda de dentro para fora, a mudança externa acontece. As pessoas sentem, as pessoas refletem, as situações refletem aquilo que você está fazendo. Então, as pessoas chegam e falam, olha, de repente eu recebi uma proposta, de repente tal pessoa falou comigo que não falava, de repente eu me comportei diferente. Então, pessoas que eram travadas, é muito interessante. A pessoa, ela fala assim para mim, nossa, Cris, eu tinha medo de me expressar, eu tinha medo de me colocar e de repente eu me vi ali no meio de um grupo de pessoas me colocando sem medo de ser repreendida, sem medo de ser vista como boba ou algo assim. A pessoa se coloca na vida e aí a coisa começa a acontecer. Olha que interessante. Então, eu vou deixar de novo o nosso WhatsApp, manda um oi pra gente que a gente vai te mandar as informações de como funciona esse processo. Então, o nosso WhatsApp, gente, é 969657748, 969657748. Eu atendo em São Paulo, aqui no Brooklyn, mas eu também faço sessões via chamadas de vídeo, com hora marcada. Então, não é desculpa. Se você realmente quer fazer uma mudança na sua vida, você precisa fazer o sentimento dentro de você mudar. Então, gente, e o telefone do consultório é 4327-4301, 4327-4301. Nosso site é cristinalong.com.br. Fazer uma mudança acontecer exige uma transformação. Ninguém que mudou continua igual. Não dá para continuar com os mesmos hábitos, os mesmos comportamentos, as mesmas situações. A gente precisa fazer a mudança acontecer justamente de dentro para fora. E quando a pessoa tem a segurança interior de que ela pode, ela sente que funciona, ela sente que vai dar certo e ela começa de repente a olhar o mundo de outra forma, ela começa a se observar de outra forma. O que acontece? Ela cria uma atmosfera à volta dela que é sentida pelos outros. É por isso que a mudança acontece. Então, é um processo sensacional, gente. Sensacional mesmo, porque é impagável quando a gente muda. Realmente, quando a gente olha para a nossa vida e a gente fala, eu venci algo. Eu não consegui, às vezes, nem sair de casa. Hoje eu consegui. Então, esse processo, ele acontece de dentro para fora. Então, anotem aí.
6965-7748, 96965-7748, e o telefone lá do consultório é 4327-4301. 4327-4301. Eu sou Cristina Long e o meu site é cristinalong.com.br. E é isso, pessoal. Até o próximo programa. Uma excelente noite para vocês.